Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak. Estamos mais uma vez aqui para continuar falando da região sul. Hoje a gente vai tratar um pouquinho ali dos aspectos culturais da região, da nossa região, né? Mas antes vamos aos recadinhos lá importantes. Primeira coisa, vocês têm que ter o material em mãos ali. Lápis, caderno, caneta, tudo certinho para acompanhar a aula, certo? Registrem a presença. Como que você faz isso? Vai entrar lá no aplicativo, no Classroom, vai entrar no primeiro link, lá no link número 1, realiza a atividade obrigatória, clica em enviar e a tua presença está registrada. É importante porque é como se você estivesse respondendo a chamada ali, precisa ser feito. Também façam as outras atividades que estão disponíveis lá no aplicativo. Realize porque é através delas que o professor consegue te acompanhar. O teu professor vai saber se você está fazendo, se você tem dúvida, se não conseguiu realizar. Então, o teu rendimento é acompanhado desta forma, por isso a importância de fazer as atividades. Quem não está conseguindo acessar lá o aplicativo, faz o quê? Entra em contato com a escola, pede o material impresso, faz tudo, devolve lá identificado direitinho e também o professor poderá acompanhar o teu rendimento, certo? Então, bem organizados aí com o trabalho, vamos lá para a nossa aula de hoje. O objetivo, então, o que nós temos como objetivo? Identificar as características étnicas e culturais da região sul do Brasil e como essas características contribuem para a diversidade da população brasileira. O que a gente estuda de cada região vai refletir no que a gente entende como diversidade cultural do Brasil como um todo. Só existe diversidade no Brasil porque nós temos características diferentes em cada região. A partir do quê? A partir da forma como essas áreas foram ocupadas e as diferenças dos modos de vida que se estabeleceram em cada uma das regiões, certo? Então, pensando lá em relação a isso, assim como o Brasil, nós dizemos que a região sul é diversificada em termos culturais, né? Tem uma cultura bastante diversificada, influenciada pelos fluxos migratórios, né, que são importantes de pensar nessa ideia ali do período de colonização. Então, nós temos lá, desde a chegada dos portugueses, depois nós vamos ter os outros fluxos migratórios, né, que foram movimentos de chegada de população que trouxeram consigo ali sua cultura, seus hábitos, seus costumes, e isso se reflete nessa diversidade hoje, né? Nós podemos estabelecer ali dois tipos, né, de referências culturais ali. Como que nós vamos ter dessas manifestações? Algumas são chamadas de dinâmicas e multiculturais, principalmente nas capitais, nos grandes centros urbanos, porque elas englobam e envolvem ali diferentes culturas ao mesmo tempo. E nós também temos, por outro lado, as chamadas tradicionais, que são marcadas por uma cultura predominante. Sabe aquelas cidadezinhas que você sabe que de cultura alemã, porque está refletida na paisagem, nos hábitos, nos costumes, porque é aquela que predomina, ou ucraniano, ou italiano, então tem uma referência, são chamadas de tradicionais, certo? Então, temos ali uma divisão bem importante. E se eu pensar nos 3 estados? Então, no Paraná, influenciada por quem a questão cultural? Quem influenciou essa cultura ali do nosso estado? Os imigrantes. Claro que não podemos esquecer dos povos que já estavam aqui, que também exerceram influência nesses modos de viver, né? Mas nós vamos ter ali alemães, holandeses, ucranianos, entre outros que compõem a população do Paraná e que, portanto, refletem esses aspectos culturais. Santa Catarina teve a sua cultura consolidada a partir da influência de quem? Alemães e italianos, né? Principalmente ali em menor quantidade, os açorianos, também na porção mais litorânea, a gente tem a influência dos açorianos nessa composição cultural da região. E outros grupos que a gente relacionou ali, como japoneses, holandeses, austríacos, etc., né? E o Rio Grande do Sul teve uma influência predominante de quem? Quem foram os grupos que mais influenciaram nesses aspectos culturais? Os alemães e os italianos, certo? Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem
bem marcada essa influência de alemães e italianos, pensando ali um pouquinho em cada um dos estados da região sul. Primeira atividadezinha ali, vocês têm duas frases que vocês devem responder, façam a leitura, respondam. Na volta eu leio junto com vocês e a gente corrige. Voltamos então ali com o exercício que ficou para vocês, né? Questão número 1 e a número 2. No Rio Grande, então, a primeira, no Rio Grande do Sul existiu influência cultural predominante de quem? Vamos ver lá? Alemães e italianos. Foi a presença mais forte ali em termos de influência cultural, né? E as manifestações culturais do sul do Brasil podem ser caracterizadas como? Lembra que a gente falou dos dois tipos? Então, nas capitais a gente vai ter as chamadas dinâmicas ou multiculturais, que englobam diferentes culturas ali naquele mesmo espaço geográfico. E
outras que são chamadas de tradicionais, que têm uma cultura predominante, né? São as referências daquela cultura predominante, mesmo que existam outras ali em menor quantidade, mas vai ter uma que predomina, por isso são chamadas de tradicionais, ok? Então, continuando lá. Quando eu penso na diversidade étnica do sul do Brasil, o que nós vamos ter? Primeiros habitantes, os índios, os povos indígenas que viviam nesta região, assim como nas outras do Brasil, né? Na porção ali da região sul. Posteriormente chegou quem? Chegaram os espanhóis e portugueses junto com as missões jesuíticas. Lembram lá dos movimentos de ocupação que foram referência para a gente entender isso? Então, a contribuição ali a partir das missões com a chegada de espanhóis e portugueses. Além também dos negros que foram trazidos para o trabalho escravo. Então, esses diferentes grupos compõem essa diversidade étnica. Todos eles contribuíram de forma significativa para o que a gente tem hoje do todo da cultura da região sul e do Brasil também, né? Entretanto, os fluxos migratórios para o sul se intensificaram ali no século XIX, através da doação de terrenos e da ocupação econômica. Então, essa movimentação interna no Brasil, ela acontece através do interesse econômico, da busca ali relacionada com as questões econômicas, e na região sul não é diferente, tá? E aí, o que nós vamos ter ali? Cultura indígena presente, como já falamos, e influência nas manifestações. Que manifestações culturais que nós vamos ter? Que influenciam, que são influenciadas a partir da cultura indígena e dos outros povos. Nós vamos ter as danças, músicas, culinária e vestimentas. Tudo isso está relacionado com a influência cultural desses povos, né? A forte presença cultural do gauchismo, que é aquela figura que resulta de uma miscigenação desses povos que chegaram. Então, nós vamos ter ali espanhóis, indígenas, negros, portugueses, e aí você tem um tipo, né, humano que deriva dessa miscigenação ali na região do Rio Grande do Sul, e aí a relação ali com o gauchismo, né? Especialmente, então, nessa figura que eram os habitantes da zona rural. Viviam em áreas rurais, desenvolviam os trabalhos rurais e tinham determinadas características específicas na área onde eles estavam, principalmente ligados à pecuária, assim como a gente viu lá as comunidades tradicionais em outras partes do Brasil, os tipos humanos, né? No caso da região sul, a gente vai ter bem marcante a questão do gaúcho e que se estende para a Argentina e para o Uruguai. Então, não era uma referência só do Rio Grande do Sul. A gente vai ter nos países vizinhos, que é o chamado gaúcho, né? Que é o mesmo gaúcho que nós temos na nossa região sul, lá na região do Pampa, né? E essa imagem, ela se estendeu a partir dos processos migratórios. Nós vamos ter essa difusão cultural do modo de viver do gaúcho espalhada pelos outros estados da região sul a partir dos fluxos migratórios que aconteceram, né? Continuando lá, então. Atividadezinha para a gente dar uma respirada e pensar. Que fez a cultura e as tradições do gaúcho expandirem para além do Rio Grande do Sul. O que nós podemos relacionar ali que fez com que essa cultura do gaúcho difundisse para outras regiões do Brasil? Qual é a referência em relação a isso? Respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos ali então com a reflexãozinha que ficou sobre a cultura e as tradições do gaúcho, como elas se expandiram para além do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Que a gente viu que tem em países vizinhos. Essa imagem foi levada para outros estados, né? Paraná, Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul, pelos movimentos migratórios. Então, o que faz com que... É um exemplo que a gente usou, mas a gente pode pensar em todos os fluxos migratórios que influenciam na questão cultural para onde esses povos se deslocam. Ninguém vai, eu esqueci tudo que eu sabia e agora eu vou aprender tudo de novo. Quando você muda de um lugar para o outro, você leva consigo a tua cultura, teus hábitos, teus costumes. Então, no caso aqui do gaúcho que a gente usou como exemplo, através dos movimentos migratórios, difundiu esse modo de viver para além do Rio Grande do Sul, certo? E aí, vamos pensar um pouquinho em cada uma das influências culturais, começando ali com as danças típicas da região sul. Então, nós vamos ter uma diversidade muito grande em relação a isso e cada estado é marcado por características diferentes, a partir das influências de ocupação que a gente viu ali, né? Cada um deles vai ter as suas particularidades em relação a isso. Fiz ali uma listinha das principais ou das mais comuns, né? E aí nós vamos tratar uma ou outra para vocês, quem não conhece, saber, quem conhece, relembrar ali essas características. Então, nós vamos ter ali desde o pau de fitas, o fandango, a chimarrita, a chula, algumas outras danças, o boi de mamão, a balainha e outras danças que são influência do processo de colonização na região sul. Em cada um dos estados a gente vai ter refletido isso, certo? Então, começando lá pelo fandango no Paraná, que é a dança típica, característica, né, do nosso estado ali, a que a gente mais vê difundida, né? Chegou no litoral com casais de colonos açorianos ali por volta de 1750. Então, nós vamos ter o início, né? Trouxe uma imagem ali que mostra os pares e a evolução, a maneira como eles realizam a dança. Tem influência espanhola, né? 4 dias de festa, a população, então, usava ali os instrumentos e desenvolvia os passos do fandango, porque as danças nada mais são, nessa expressão cultural, do que o momento de lazer das pessoas, né? Então, naquele momento em que você vai recordar de onde você veio e tudo mais, está relacionado com as danças, né? É de origem espanhola, mas tem influências portuguesas. E tem um tipo específico ali que é o fandango, que é dançado ou que é desenvolvido em Paranaguá. Uma marca registrada ali do nosso litoral, né? Por influência de espanhóis, portugueses e algumas questões ali indígenas também influenciaram este hábito, né? O boi de mamão, que é uma referência de Santa Catarina, ali da região de Florianópolis, ele é semelhante ao Bumba Meu Boi, ao Boi Bumbá, tem aquela mesma ideia de origem ali de regiões da Europa, ali de uma região de Portugal, ali divisa com a Espanha, né? Então, a gente vai ter essa referência europeia que vem, que traz sua cultura e que é refletida ali. É uma dança folclórica cultivada na capital, de forma mais intensa, né? Mas também ali acontece em outras partes do estado de Santa Catarina, e como a gente viu que ela também acontece em outros formatos, mas é o mesmo princípio ali, em outras partes do Brasil, certo? A milonga é popular na Argentina e no Uruguai, e no Rio Grande do Sul ela é chamada de milonga gaúcha, ela tem algumas características específicas de serem dançadas no Rio Grande do Sul. Então, tem lá a chamada vaneirada, né, que são os passos da vaneira, que é outra dança típica, a tangueada, que lembra um ritmo de marcha, e a rio-grandense com passos 2 e 1, a forma de dançar. Então, por influências ali do nosso país vizinho, certo? A chula é uma dança praticada por homens, né, especificamente ali, e representa um desafio. Hoje já existem estudos que tratam dela não só com essa referência de desafio, mas com outras, né? Mas, de modo geral, ela era um desafio entre peões ali, vamos dizer assim, no momento de lazer também. Quando, no período do tropeirismo, eles desenvolviam, né, essas atividades, porque eram só homens que faziam parte das caravanas, então, na hora do lazer ali, uma das práticas era da dança da chula.
realizam sapateios, tem uma lança no meio ali, e aí fica um em cada ponta da lança e vão realizando passos. Aquele que realizar os passos com maior dificuldade é o vencedor, vamos dizer assim, do desafio. E sempre acompanhado ali de uma gaita gaúcha. Aí nós temos as imagens ali, então, tá ali a lança, né? Os calçados específicos que hoje são usados e os passos que são feitos nesse tipo de dança ali tradicional da região sul. Festas típicas, então coloquei ali uma que é bem conhecida, que é a Oktoberfest de Blumenau, que é uma referência à cultura alemã. Ela remete à festa que acontece em Munique. Então, é uma referência, começou para aqueles que vieram morar para o Brasil e que não participavam mais desse momento lá no seu país de origem e que aqui eles vão então reproduzir aquele momento festivo. Então, ela é toda temática voltada ali para a cultura dos países de onde vieram esses imigrantes. É uma festa longa ali de vários dias, em torno de 19 dias, onde eles vão apresentar danças, músicas, hábitos, alimentos, costumes relacionados à cultura alemã, certo? Os trajes, enfim, toda a condução ali da festa tem a ver com a expressão da cultura alemã em Santa Catarina. A Festa Nacional do Pinhão, que é uma festa de interior, que acontece na cidade de Lages e que tem a ver com uma característica natural da região. Justamente essa ideia de o consumo do pinhão, os pratos que são feitos a partir dele, que é um elemento específico da nossa região, então a partir daí surge a festa do pinhão ali nos anos 80. E aí são servidos pratos e dentro da Festa do Pinhão existe um festival de música nativista, né, que é uma música específica da região sul, principalmente do Rio Grande do Sul, e aí tem lá uma concorrência de músicas e tudo mais relacionada ali com a Festa do Pinhão, né, que é a chamada Sapecada da Canção Nativa. É um festival bem importante na região sul também, certo? Atividadezinha lá, para dar uma respiradinha e pensar nessa primeira parte ali. A Oktoberfest de Blumenau, iniciada em 1984, em apenas uma década se tornou uma das festas mais populares do Brasil e foi inspirada numa festa alemã que teve origem em 1810 em Munique. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a atividade relacionada ao Oktoberfest, iniciou em 1984, inspirada na festa de Munique, lá, a festa alemã. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro, né? Falando de uma festa ali que reflete essa característica cultural dos povos que vieram e se instalaram naquela região. Continuando ali, nós vamos ter, de referência da cultura japonesa, o Festival da Primavera, que é um festival bem importante que marca ali o início da primavera no Japão, e ele é reproduzido, refeito, vamos dizer assim, aqui no Brasil pelos imigrantes japoneses que vivem aqui. No mês de setembro acontece, né, em Curitiba e em Paranavaí. E o outro festival aqui, Tanabata, não sei se é exatamente assim que pronuncia, né, me perdoem se eu pronunciei errado, é realizado em Açaí, que é uma das maiores colônias orientais no nosso estado. Então, são colônias que têm esses povos com seus hábitos e costumes dos países que eles vieram, então nós vamos ter ali as festas que são características dos seus modos de viver também, certo? Continuando ali, uma festa típica do Paraná, de Campo Mourão, que é o Carneiro no Buraco. Então, quem vive lá na região sabe bem como é essa festa. Ela é bem característica, tradicional e típica da região ali, né? É uma festa nacional que dura 3 dias e começou ali nos anos 90. Tem a ver com os pioneiros da cidade, né? Então, inicia lá o núcleo urbano e a partir dali eles começam a fazer uma atividade que é justamente para esse encontro, para esse lazer, essa ideia de relembrar o lugar de onde vieram, enfim. E aí, então, nós vamos ter uma referência ali à festa do Carneiro no Buraco. No Rio Grande do Sul, nós podemos falar da Festa da Uva, que é em Caxias do Sul, uma das maiores, né? Existem outras em outras partes, mas aqui é referência Caxias do Sul. E aí ela representa o quê? A ideia ali dos imigrantes italianos que vieram, que trouxeram as mudas, que desenvolveram o trabalho, a produção de vinho. Então é para comemorar tudo isso. E aí os italianos de toda aquela região ali da Serra Gaúcha comemoram a partir da Festa da Uva em Caxias do Sul. Vejam que é sempre relacionado com essa questão cultural dos povos que ocuparam a região, né? E aí nós temos como referência a Festa da Uva. Outra festa que celebra ali a maior festa popular, vamos dizer assim, da região, é a Semana Farroupilha, que lembra lá um momento histórico, né, do Rio Grande do Sul, da Revolução Farroupilha. Então ele é relembrado ali todo mês de setembro. Toda a região sul, não mais só o Rio Grande do Sul, mas as outras partes que também têm influência da migração gaúcha, têm essa comemoração, esse hábito ali no mês de setembro, através da Semana Farroupilha. E em Porto Alegre ela é uma festa muito grande que trata desse momento histórico ali da região, certo? Comidas típicas do Sul. Então eu trouxe pelo menos uma de cada estado. Nós vamos ter ali o barreado, que é característico, né, do Paraná, que é uma referência ali, principalmente da região litorânea, feito com carne, toucinho, alguns temperos ali. E a expressão barrear, de onde vem o nome, é colocar o barro ali na panela para ficar isolado e ela não perder o calor para que a comida que está ali dentro cozinhe adequadamente no processo que eles fazem lá. Então, uma característica ali do nosso estado, que depois ele é servido lá com farofa, com banana, que é o mais tradicional para as pessoas consumirem, né? E tem influências de Portugal e significa fartura e alegria. Então, tem uma referência ali cultural neste prato. Em Santa Catarina, nós vamos ter a região litorânea, que é influenciada pelo consumo de frutos do mar, pratos que usam frutos do mar, né, da pesca, enfim, para constituir ali os seus pratos típicos, mas também a influência alemã ali. Eu trouxe um exemplo, né, que é o joelho, que introduziu outros ingredientes como a carne de porco. Então a cultura alemã vem com seus hábitos que são fortes em determinadas regiões dos 3 estados do sul, e aí os pratos típicos também compõem essa integração cultural aí que a gente se refere. E no Rio Grande do Sul nós vamos ter 2 que são bem característicos. Um deles é o churrasco, né?
que foi desenvolvido ali na própria região. São alguns pratos de influência de italianos, espanhóis, portugueses e alemães, e aí tem alguns exemplos ali, mas esses dois são oriundos da própria região, que é o churrasco e o arroz de carreteiro. O arroz de carreteiro, ele é feito com carne, com charque e arroz, né? Aquela carne de sal lá. E aí começou a ser consumido nas carreteadas, quando as carretas faziam o transporte de mercadorias de um lugar para o outro, levavam então a carne salgada ali para não estragar o arroz, que era fácil de transportar, e aí nas paradas eles cozinhavam esse arroz com carne, que depois foi chamado de arroz de carreteiro, né? Hoje ele tem outros ingredientes, mas o tradicional é bem específico, né? Como diz Jaime Caetano Brown, é arroz, graxa, sal e a carne só. Esse é o mais tradicional ali da região do Rio Grande do Sul. Músicas da região sul. Então, existe ali uma diversidade muito grande em termos musicais. A gente vai ter lá as marchinhas alemãs, a influência italiana, inclusive do uso das gaitas, né, principalmente, que é um instrumento musical pianada, vem dessa influência dos italianos, e aí a gente vai ter algumas referências dependendo da região. A gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma força muito grande regional em relação à música, Santa Catarina participa disso, e o Paraná também, que vai ter uma diversidade musical. Na porção norte do Paraná, a gente vai ter influências ali também do estado de São Paulo, da região mais central do Brasil, que é a música sertaneja, a moda de viola, que também influenciam esta parte da região sul. Então, pensando na música, os principais instrumentos musicais que a gente pode fazer referência da região sul são os violões e as gaitas, né? Que são essa referência musical ali para nós. E as lendas, nós temos muitas lendas. Lenda do João de Barro, do Negrinho do Pastoreio, tem uma riqueza muito grande em termos de lendas na região sul. E ali, então, eu coloquei a lenda da erva mate, que era um índio guerreiro, né, com sua filha, que viviam numa caverna. Como ele não tinha forças para guerrear, ele hospedava os viajantes. Um dia, um caçador pediu pouso lá, e após o jantar, ele pôs a filha dele para cantar e o jovem dormiu imediatamente. No dia seguinte, o caçador revelou e disse que tinha sido enviado pelo deus Tupã. Então, tem toda essa relação com a natureza e que são referências indígenas também nesta parte cultural ali, certo? Atividades ali, vamos ter as 5 e as 6. Por que o barreado, prato típico do Paraná, recebe esse nome? Então, vocês vão responder lá. E nas 6, vocês vão construir uma tabela colocando, então eu já coloquei ali para vocês os estados, característica cultural e de onde vem, qual é a origem dessa influência. Então façam as 2 atividades com calma e a gente volta para corrigir.
voltando ali então com as atividades que ficaram, né? As 5 e as 6, porque o barreado, prato típico do Paraná, recebe esse nome e depois a construção da tabela. Só fazendo uma observação lá para o pessoal do litoral não brigar comigo que em relação à receita do barreado, assim como do arroz e carreteiro, às vezes tem algumas variações ali no que é colocado de ingrediente, mas a receita tradicional só vai lá a carne bovina, né? Que fica cozinhando lá durante 24 horas e depois é consumida. Então esse é o bem tradicional. Como o carreteiro tem, é só a carne e o arroz, ali o charque e o arroz, mas que hoje é incrementado aí por diversos outros ingredientes, certo? Mas pensando ali no prato típico e na característica, por que ele recebe esse nome de barreado? Surgiu a partir da expressão barrear a panela, ou seja, eu vou revestir a parte ali onde poderia escapar o vapor, né? E aí fica bem fechadinho, isolado, e ele vai cozinhar da forma como é a receita tradicional, né? Evitando que esse vapor saia e que esfrie rapidamente ali também, certo? Então, só para entender ali do nosso prato típico do nosso estado. E a tabela que vocês tinham que construir, considerando o quê? Cada um dos estados da região sul, característica cultural e a origem dessa influência, de onde veio essa influência? Então, pensamos ali, Rio Grande do Sul, a gente tem a Festa da Uva, lembra que a gente falou? A Festa da Uva em Caxias do Sul, que é uma festa nacional ali, que é para comemorar a colheita, enfim, a produção de vinho e tudo mais, realizada, e a origem é nos italianos, influência cultural italiana na região sul. Em Santa Catarina, nós vamos ter ali a Oktoberfest, que a origem é alemã, então lembram lá, fazendo aquela referência com a festa que acontecia lá em Munique, eles vêm para o Brasil e aí refazem aqui para relembrar sua cultura, seu modo de viver lá no seu país de origem. E no Paraná nós vamos ter o fandango, que é dança típica do nosso estado, né? E que tem referência ali dos açorianos, que também vieram principalmente na parte do litoral e que ali expressam seus hábitos, sua cultura, através de música, dança e tudo mais. Então nós temos aqui um exemplo só, era um exercício simples para vocês realizarem, mostrando essas influências culturais diferentes. Por isso que a gente disse lá no início da aula, que a região sul tem uma grande diversidade cultural. E para finalizar, eu trouxe ali um símbolo, né, da cultura, não só do Rio Grande do Sul, apesar de ele ser um símbolo do Rio Grande do Sul, mas ele está presente nos 3 estados. Né? Então, o que nós vamos ter ali? O chimarrão. Está ali a imagenzinha, muitos têm o hábito, muitos gaúchos que migraram para outras partes da região sul, Santa Catarina e Paraná, trazem este hábito. Os catarinenses, os paranaenses também têm o hábito do consumo do chimarrão, por influências gaúchas ou por já terem mesmo esse hábito, né? O Paraná ali, a própria origem de Curitiba se deve ao ciclo da erva mate, a exploração desse recurso. Então nós temos todas essas referências e o chimarrão faz parte desse conjunto cultural da região sul. Diferente do tererê, que também usa erva mate, mas ele é consumido com água quente, né? E aí as pessoas servem como uma forma de hospitalidade, de receber bem. Se você chega na casa de alguém que tem o hábito do consumo do chimarrão, ele te oferece um chimarrão como uma recepção, como uma hospitalidade, certo? Então fica aí uma referência cultural da região sul que a gente desenvolveu hoje. Espero ter contribuído com vocês na aula de hoje, ter trazido um pouquinho mais desse entendimento da diversidade cultural da nossa região. Na aula que vem voltamos com mais assuntos. Um abraço a todos e até lá!